Claro que não. As primeiras estimativas indicam 81 mortos. Você quer A falar? agência acredita numa possível falha na navegação a níveis Eu sem sou- precedentes de radiação eletromagnética. Eu só quero Temem que dormir. isso comece a causar pânico entre a população. Sejam bem-vindos ao canal Profecias de Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e esse é o nosso vídeo número 69. Aqui o nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Bom, eu tô aqui embaixo pequenininho porque a gente vai fazer um vídeo diferente conforme a gente tinha combinado. Eu vou trazer notícias pertinentes ao canal, pertinentes às análises proféticas, para a gente debater, para a gente discutir e para a gente se encontrar mais vezes aí durante a semana. Todos sabem que esses vídeos das profecias aí de Parravtini dão muito trabalho para fazer, né? Então, só consigo fazer um vídeo por semana, porque eu tenho que me dividir entre as outras atividades, né? Atividades profissionais. Essa forma de gravar vídeo é mais rápida, requer menos edição e vai fazer com que a gente se encontre aí mais vezes durante a semana para debater tudo que está acontecendo, né? De uma maneira mais rápida, porque os eventos estão se intensificando, a gente tem essa crise climática grande, tem profecias de Parravtini sobre o que está acontecendo e a gente vai analisar e vai ter essa visão holística, trazendo ciência, trazendo a parte espiritual para montar esse quebra-cabeça, né? E, enfim, se preparar minimamente para o que pode estar por vir. Pensando nisso, eu trouxe esse artigo, né? Essa notícia. Na verdade, eu trouxe mais dois artigos que influencia no comportamento humano, influencia na nossa mente, além, claro, de influenciar no clima como um todo. Tenho aqui essa outra reportagem também. São reportagens antigas, mas que são importantes, né? Tem o caso Hermínio e Bianca, que a gente vai falar, porque tem tudo a ver, e algumas informações que eu separei aqui de Parravtini, e a gente vai começar agora com essa notícia aqui que diz o seguinte, né? Vamos lá. Mudanças climáticas podem deixar pessoas mais violentas, diz estudo, né? Cientistas veem relação de temperaturas altas com agressões, né? Não posso ficar falando essas palavras aqui para o YouTube não bloquear o vídeo. E o trabalho revisou aí 60 pesquisas anteriores e publicou resultados na Science. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente está num momento muito delicado em que estamos às vias de um grande conflito, né, em escala global, e as armas hoje em dia são muito mais poderosas do que durante os conflitos anteriores, e o estrago pode ser muito maior, né? E Parravtini e a própria ciência diz que esses conflitos eles aumentam essa violência humana, essa propensão à violência humana aumenta de acordo com a atividade no nosso Sol, a atividade climática extrema, né? Eu vou trazer de forma bem encadeada e vocês vão entender que está tudo conectado. Eventos climáticos extremos, violência e também essa questão das profecias, tudo se conecta perfeitamente. Vou ler para vocês essa reportagem que é bem curtinha, que diz o seguinte, e vamos direto para a parte científica, que diz o seguinte, né? Acreditamos que os efeitos que temos observados são suficientemente importantes para que os levemos a sério e nos perguntemos se o que fizemos hoje terá influência sobre o grau de violência no mundo dos nossos filhos, afirma o principal autor do estudo, que é o Solomon Ising, né? De acordo com os cientistas, o calor tem um impacto direto sobre as relações fisiológicas do corpo humano e o abuso de ordem criminal, com agressões,
né? Essa palavra que não pode ser dita, violência doméstica e mortes, né? Uma das explicações para o fenômeno estabelece vínculo entre colheitas atingidas por uma seca e uma propensão maior de homens a tomar armas para garantir seus meios de subsistência, né? Os conflitos violentos podem se manifestar por uma série de razões, mas se produzem mais frequentemente quando o clima se deteriora. Então, esse estudo aqui correlaciona mudanças climáticas com o aumento da violência. Isso tudo se correlaciona de maneira incrível com o caso Hermínio e Bianca, e vocês vão entender por quê. A gente tem essa outra reportagem aqui que fala sobre o mesmo assunto da reportagem anterior, né? Os preocupantes efeitos do calor sobre o cérebro. Então, eles falam aqui, ó, era julho de 1988 nos Estados Unidos. O concreto fervia no verão mais quente já registrado até então. Os moradores da cidade invadiam as praias. O consumo de eletricidade foi maior do que nunca por causa do uso de ar-condicionado, e as rodovias ficaram repletas de veículos enguiçados por superaquecimento. Na verdade, 1988 não foi apenas o ano de calor recorde, foi também de violência. Houve um número sem precedentes de assassinatos, né? Né? A gente não pode ficar falando essas palavras, e assaltos à mão armada. Será então que há uma relação entre clima e tendência generalizada à violência? Então eles vão discorrendo aqui ao longo dessa reportagem, casando a influência do excesso de calor com o comportamento violento humano, né? Todo mundo sabe, isso não precisa ser nenhum gênio para constatar, que no calor a gente realmente fica mais estressado, né? Mas só que eles foram atrás de dados, e com os dados eles puderam comprovar que isso de fato acontece, que há mesmo um comportamento estranho. Tem esse outro trecho aqui que eu vou ler para vocês, reação estranha, né? A onda de calor global de 2018 que levou a secas generalizadas e um número excepcional de altos incêndios florestais no Ártico, né? No Ártico, também foi associada a algumas ocorrências humanas alarmantes. No Reino Unido foi registrado recorde de ligações para o número de emergência, e um policial comentou que a população reage de forma muito estranha a esse tipo de clima. Em algumas áreas, a polícia afirmou que os chamados aumentaram em 40%, mas a correlação parece ser reforçada por pesquisas acadêmicas, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente está aqui, ó, protestos e o calor. Há ainda as revoltas. Em um estudo, cientistas mapearam levantes que aconteceram em todo o mundo de 1791 a 1880 e descobriram que a grande maioria se deu nos meses de verão. Independente da parte do planeta, a relação se repetia. Então, meus amigos, eles fazem essa correlação do calor e revoltas sociais. E isso também foi revelado pelo Espiritismo lá em 1868, quando de lançamento do livro A Gênese, a mensagem de um espírito, revelava que esse fenômeno, né? Eu separei um trechinho para vocês. Então, vou mostrar para vocês aqui essa mensagem, que eu separei só um trechinho para vocês terem ideia do que eu estou falando. Essa é uma mensagem que está no livro A Gênese, de 1868, quando nem se cogitava essa influência dos corpos celestes, né, no comportamento e no clima humano, e o Espiritismo já trazia isso através da canalização mediúnica ali, de um espírito, né, que tinha desencarnado
10 anos antes, se eu não me engano, e ele era político, era matemático, Dominique François Arago. E ele escreveu uma mensagem grande e eu separei 3 parágrafos aqui que está relacionado a isso que a gente está conversando. E é dito o seguinte: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Aí vem, olha só, as revoluções sociais, que acreditai, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesses a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, verias as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejas nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, amigos e amigas, o que ele está dizendo aqui é que os corpos celestes influenciam não só em todo o ecossistema, em toda a vida no planeta, como também influenciam no humor humano, né, no comportamento humano. E aí a gente vai para o caso Hermínio e Bianca, aquele casal que teria sido abduzido na década de 70 e esse ser extraterrestre que eles falaram que é Kahan, né, o nome desse ser, falou que o planeta passou por um processo de transformação gigantesco, que na verdade foi o sistema solar como um todo. E só que a humanidade que vivia aqui foi extremamente afetada. Vou deixar rolar um pouco do vídeo. Olha só. Hermínio e Bianca, o que é que vocês estavam tentando fotografar quando o seu negativo fez estes registros? Pode mostrar? Eu estava tentando fotografar a nave. O tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave. E então, naquela afobação, naquele momento que eu não esperava, eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco. Ele acendeu o seu campo. O entrevistador, em um dado momento, ele pergunta sobre o evento que o ser, porque ele não está completo, né? A entrevista. Que esses seres falaram para eles sobre um evento grave que aconteceu no passado e que vai voltar a acontecer. E eles se recusaram a falar ali porque iria causar um espanto para as pessoas, né? Ia causar uma comoção, e eles se recusaram a falar. Mas depois foi revelado que evento era esse, né? Foi revelado através de entrevistas, através de livros, enfim. O que aconteceu foi o seguinte: num tempo ainda desconhecido do homem, da sua terra, por uma razão que não pudemos evitar, o planeta Luz, né, o nosso Sol, emitiu forte carga de energia, que atingiu seriamente o seu planeta e todo o seu sistema solar. Isto impediu qualquer viagem de socorro à sua Terra, devido às barreiras magnéticas que se formaram em torno de seu planeta, como também em torno de todos os corpos celestes existentes dentro do seu sistema.
bloqueando os canais de comunicação. A sua Terra ficou assim, desligada e sem nenhuma ajuda por aproximadamente 3.000 anos do seu tempo. Isso aconteceu há 11.000 anos atrás, mais de 11.000 anos atrás. Nossas naves não tiveram condições de romper esta grande intensidade de energia desprendida pelo planeta Luz, que atingiu a sua atmosfera e danificou bastante o sistema de proteção à vida no seu planeta. Isto resultou em grandes prejuízos para a humanidade. O seu planeta foi deslocado de sua posição original. O mar trocou de lugar com a Terra, invadindo e destruindo nossas cidades, como também quase toda a espécie de vida, e os dias ficaram mais curtos, porque a rotação do planeta ficou mais acelerada. O desastre maior, o que causou seu desligamento com os habitantes de outros planetas, foi a penetração em sua atmosfera de excesso de radiação solar. De excesso de radiações solares que afetaram enormemente seus cérebros. Vejam só, afetaram enormemente seus cérebros. A penetração desta radiação em seu planeta se deu devido a uma ruptura em uma das camadas de proteção, ou seja, a camada eletromagnética que cerca o planeta e protege do vento solar, né? E a penetração desta radiação em seu planeta, ruptura esta causada por fortes ondas magnéticas, provocada pelo excesso de explosões solares. Não foi uma única explosão solar, foi excesso de explosões solares. Então o que aconteceu? O Sol entrou em alta atividade, que provocou uma série de explosões que enfraqueceu o nosso campo magnético. Então, quando finalmente tudo se acalmou e as condições de turbulência passaram, retornamos à sua Terra. As primeiras imagens que tivemos não foram boas. Tudo que era nosso havia se acabado. Os lugares antes habitados tinham desaparecido. E o homem tinha perdido todo o seu conhecimento. E aqui tem outro trecho importante que diz o seguinte, né? E que sempre nós esperamos que essa força superior venha do céu. Aí diz o seguinte: isto porque quase todos os seus neurônios haviam sido danificados pela radiação, e com eles todo o conhecimento que tinha foi esquecido. Todos estavam embrutecidos e inconscientes. Mas a vontade que tinham de sair daquela situação era tão grande que um dos registros do homem não foi destruído, o que mostrava que a única maneira de sair seria se a ajuda viesse de cima, ou seja, do céu. Então o que acontece? Eles tentaram ajudar a humanidade, eles viram esses seres como deuses, se tornaram violentos, os humanos que permaneceram aqui no planeta, e esse foi a história desse ser com essa civilização antiga, até que eles foram orientados a deixarem o planeta, né? Essa raça alienígena que teve contato com Hermínio e Bianca. E a Terra entrou numa espécie de quarentena com essas visitas esporádicas aí de outros seres, né? E Parravitini fala novamente que esse evento, essas explosões solares, vão voltar a acontecer, e que mais que isso afeta o comportamento humano, afeta promovendo mais conflitos, né, mais guerras. Outro fato interessante, outra coisa interessante, é dito que houve terremotos, maremotos, né, tsunamis, que a Terra mudou de lugar. Essa revelação trazida aí por Hermínio e Bianca foi ainda da década de 70, quando não se havia estudos que correlacionassem explosões solares com
com eventos extremos aqui no planeta, né? Por exemplo, terremoto. Quando acontece uma ejeção de massa coronal, essa energia que o Sol emite, essa ejeção de massa coronal, ela causa uma perturbação tão forte no campo magnético que comprime aquela estrutura magnética e que provoca um movimento ali no núcleo, e assim acontecem os terremotos, né? Claro que nem em todo caso coincide de haver explosão solar e terremoto, mas existem estudos que apontam para isso. E outra coisa, a questão da violência. Aqui estão um gráfico mostrando os ciclos solares. Então o que acontece? Número de manchas solares, né, no Sol. Quanto maior a quantidade de manchas, maior a atividade do Sol, no sentido de ejeção de massa coronal, aquelas explosões solares, né? Então, aqui nos anos 2000, tinham ali mais de 150 manchas solares, e por aí vai. Essa daqui é uma estimativa. Estimavam que haveria ali em torno de 115 manchas solares no pico, né? Em 2025. Tá aumentando a atividade do Sol. Aí, a gente tem esse gráfico aqui que mostra que casa a atividade do Sol com os conflitos. Conflito de 1812, casando com a atividade do Sol. Guerra Civil Americana também, casando com a atividade do Sol. Primeira Guerra também, aqui novamente casando com a alta atividade do Sol, né? Guerra Fria, aqui a Guerra ao Terror. Outro gráfico mostrando a mesma coisa, eventos importantes. Lembra do Arago falando sobre a influência dos planetas, a influência do cosmos nas revoluções? Então esse gráfico mostra a mesma coisa, comunismo na Europa, Revolução Cubana, tudo casando com a atividade solar, né? E aí, meus amigos, a gente entra na questão de Parravitini, porque Parravitini tem várias profecias nesse sentido. Eu vou mostrar uma profecia dessas para vocês, mas aí tem várias. E o que diz essa profecia, né? Vocês podem ver que tem uma criatura ali com uma foice. E a profecia diz o seguinte: chega já o sol de explosões. Chega já o sol de explosões. Ele trará guerra. O homem enlouquecerá, e o caos será para anular o caos do homem. Caos de Deus contra o caos do homem. Eu coloquei duas traduções, uma feita pela IA e a outra feita pelo Google. A do Google está assim: o sol das explosões já está chegando. Ele entregará a guerra. O homem enlouquecerá, e o caos será para anular o caos do homem. Caos de Deus contra o caos do homem. Então, o que a gente pode entender por essa profecia de Parravitini, que ele fez em 1938, quando não havia informações a esse respeito da forma como temos hoje, né? Chega, né? Explosões solares, a atividade do Sol influenciando o comportamento humano, e o que acontece é que com a alta atividade do Sol a gente fica mais propenso a cometer ações desastrosas, ações violentas, porque todos sabem aquele ditado: eu cometi essa loucura porque estava de cabeça quente, né? Literalmente a gente fica de cabeça quente e comete as maluquices, as loucuras
E o que a gente está vendo hoje são os líderes das grandes potências, os Estados Unidos, Rússia, de cabeça quente, conflitos, e daqui para um conflito em larga escala é um pulo, né? Porque já está se especulando mísseis de longo alcance para a Ucrânia, e a Ucrânia pode atacar a Rússia com esses mísseis, e aí só Deus sabe o que pode acontecer, né? Então, é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Vamos conversar com mais frequência, usando esse formato de vídeo, e me digam o que vocês acharam desse formato. Querem que continue trazendo informações dessa forma, de maneira mais direta, mais improvisada? Digam aí o que vocês acharam. Ah, esqueci de dizer uma coisa, que os vídeos de análise profética de Parravtini e outros profetas vão continuar, além desses aqui. Eu não vou parar com aqueles vídeos não, tá bom? É isso. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Temos a nossa chave Pix para quem quiser ajudar. E é isso. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.